E quando acho que é mais importante é a gente conseguir, enxergar essa limitação, porque a maioria das pessoas, elas sabem que estão limitadas em alguma coisa, só que elas não conseguem identificar esse limite. Então, quando você já começa a identificar: "Eu estou limitado em interagir com outras pessoas, ou eu estou limitado em aceitar um elogio, ou eu estou limitado em alguma outra questão", é o primeiro passo para você começar a se desenvolver. Porque se você não identifica o problema, como é que você vai resolver ou trabalhar para que ele se resolva? Então, essa é a questão da clareza mental. Você tem que ter clareza mental para poder ter esse discernimento e compreender, afinal, o que está acontecendo. Quando você vai no médico com febre, o médico vai. "Oh, por que você está com febre? Sua febre vem do quê? Vem da garganta? Vem de algo? Vem do seu pulmão? Vem de alguma questão que você machucou no corpo e está reagindo?" Então, você tem que identificar onde é que está sangrando, onde é que está a ferida e por que que está reagindo dessa forma? Porque daí é um efeito dominó, né, quando você tem uma limitação, ela pode te criar vários bloqueios e ir emendando uma crença na outra, que daí você fala: "Minha vida está um caos por causa disso, que se conectou a isso, mas que começou nessa situação". Então, por isso que muitas vezes tem gente que precisa fazer um coach um a um para compreender ali as raízes dos problemas, porque a maioria das coisas não são superficiais. Às vezes uma coisa que você acha que: "Ai, eu não dou certo em nenhum relacionamento", tá, por que que seus relacionamentos não dão certo? Você tem uma questão familiar que você acabou, colocando no seu coração, ou você acabou tendo um relacionamento que deixou marcas e acabou te deixando mais fechado, ou você, reclama muito da vida e atrai parceiros que também reclamam muito da vida, e vocês 2 juntos reclamam demais e só trazem mais problema. Então, assim, tudo tem que ser analisado. Eu acho que tem pessoas que conseguem sim fazer autoanálise, e é o que eu falo: "Olha, eu não faço terapia, eu não tenho acompanhamento", eu sempre falo assim: "Olha, eu já tenho uma reunião comigo". Aí eu tiro meu tempo para conversar comigo e falar: "Jéssica, espera aí, o que está acontecendo? Por que que você está assim? Ah, acho que é a situação. Tá, como é que você pode resolver? Você pode voltar no tempo? Não, não posso. Tá, como é que a gente vai ressignificar essa situação que aconteceu lá na infância?". E aí é realmente um bate-papo consigo mesmo, sabe, porque tem terapia? Tem coach? Tem, mas também tem você e você mesmo. Você, sabe, se olhar e conversar com você, bate um papo com você, tenta entender o que que você está sentindo, qual foi a situação que talvez você vivenciou que desencadeou esse problema, por que que você está enxergando a vida com esses olhos nesse momento, o que que você pode fazer para corrigir isso? Porque no final, você que tem o poder de continuar perdurando uma dor ou de ressignificar essa dor e construir uma nova história, não é ninguém mais no mundo. Você é a única pessoa que pode fazer isso. Sabe, então tenha assim esse papo bem honesto consigo. Eu faço isso comigo de vez em quando, sabe, gente, quando eu sinto que alguma coisa não tá legal, eu falo: "Opa, vamos conversar? Acho que a gente está muito no automático, a gente tem que conversar, Jéssica". E é algo que me ajuda muito no dia a dia, sabe, gente. Não concordo, mas eu acho que, assim, é importante a gente aprender a discordar e respeitar a opinião do outro, certo? Sem criar um problema. Acho que opiniões diferentes são válidas, é necessário, vivemos em sociedade. E nesse domingo ele falou uma coisa muito importante sobre dor. Ele falou assim que a dor, ela não é uma escolha, ela vai acontecer em algum momento da vida. Para algumas pessoas a dor acontece mais, para outras acontece menos, em níveis diferentes. A dor de um soldado que vai para a guerra e mata pessoas em prol do trabalho dele, e vê os amigos morrendo ou se machuca, é diferente da dor de terminar um namoro. Certo? São dores diferentes, são resiliências diferentes. Você vai desenvolvendo ali uma força diferente. Então a dor, ela vai te trazer uma força, a dor ela fortalece. Quando ela fortalece, ela molda o seu caráter. E moldando o seu caráter, ela vai te ajudar a desenvolver a sua fé, a sua esperança. Então, isso que ele falou para mim foi muito tocante, porque é verdade, a dor ela não é uma escolha, ela acontece em algum momento. Se você bate o seu dedinho na quina, vai doer. Só que é um nível diferente da dor de se perder um filho, é um nível diferente da dor de ir para uma guerra e perder um membro do corpo, ou ter que matar alguém em guerra. São dores que ficam, dores momentâneas e dores que ficam na alma. E essas dores vão acabar te fortalecendo, porque o cara que passou na guerra, o sofrimento dele no término de um relacionamento vai ser muito diferente do que um adolescente de 16 anos terminando o primeiro namoro.
São dores diferentes, são mundos diferentes, aquele adolescente ele não sabe ainda o que é dor, ele acha que o primeiro namoro que acabou, a vida dele acabou, ou aquela festa que o pai e a mãe não deixou ir aos 15 anos, aquela balada que os pais proibiram, acabou o mundo dele, ou o dia que você, sofreu bullying na escola, acabou o seu mundo, porque eles ainda não conhecem realmente uma outra dor, um outro nível de dor. E eu acho que as dores, a gente olhando assim, tentando ressignificar, a dor, quando ela passa, ela é algo positivo, porque ela te fortalece, ela faz com que você não sofra por tudo que acontece na sua vida. Ela faz com que você se torne mais resiliente e que cada tropeço ou cada situação que chegue, fala, tiro de letra, isso não é nada. Ai, meu carro furou o pneu. Tá tranquilo. Ai, alguém bateu no meu carro. Ai, tá bom, eu mando arrumar, eu não vou ficar sofrendo por isso, sabe? E então é isso, acho que ressignificar a dor é um processo muito importante para a gente conseguir se desapegar de uma vibração baixa e compreender os sinais e a oportunidade de se fortalecer, de construir a sua fé, de ter a sua esperança. Porque, repetindo, dor fortalece, fortalecimento molda caráter, e o caráter ele vai te conduzir para um estado de confiança, de fé e de persistência. E tudo tem uma razão, né? E eu falo assim, quando a dor chega, quando o problema vem, tem pessoas que pregam, é positividade sempre. Gente, não dá para ser feliz todo dia. Tem dias que a gente está triste, é natural. Tem dias que você tá para baixo, tem dias assim que você quer ficar o dia inteiro deitado na cama sem fazer nada, sem falar com ninguém, olhando para o teto, pensando na vida. Só que a questão é a seguinte, quando esse momento chegar, que ele sempre chega para todo mundo em alguma hora chega, por alguma razão, você vai olhar para você e falar assim, por quanto tempo eu me permito ficar assim? Eu vou sofrer por um dia, eu vou sofrer por 2 dias ou por uma semana? Ou eu vou sofrer para o resto da minha vida ou por um mês? Eu tenho um acordo comigo, eu tenho vários acordos comigo. Quando eu tenho um sofrimento, eu me permito sofrer por uma semana. Uma semana, assim, eu sofro, eu me tranco no quarto, eu choro, eu grito, eu faço um escândalo. Mas deu 7 dias, maquiagem no rosto e a vida continua, sabe? E a vida continua. A última vez que eu tive isso foi quando meu gato morreu esse ano, assim, foi algo para mim. Eu sofri muito. Mas é só um gato, mas é o meu gato, eu vejo meu gato como meu filho, é o significado que eu dei para ele na minha vida. Quando ele morreu, eu estava no Brasil, eu passei uma semana desnorteada, coitado do meu marido, tendo que me aguentar, chorar. E ele assim, por que você está chorando assim tão alto? Eu falei, porque eu tenho que sentir meu sentimento. Eu tenho que viver a minha dor. Deixa eu viver a minha dor. Só dele assim, mas você vai chorar para sempre? Eu falei, não, eu vou chorar por uma semana. Agora eu falo dando risada, mas antes foi muito pesado. Falei, eu vou chorar por uma semana, mas eu vou chorar. Eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou secar meu corpo, eu vou secar a minha lágrima. Em uma semana eu vou estar seca de lágrima e aí eu vou continuar a vida. Aí ele, tá bom, eu vou aguentar firme e forte do seu lado. E assim, e é isso mesmo, sabe? O sofrimento, quando ele chega, que ele chega, porque nós somos humanos e a gente falece, e a gente passa por problemas, e cada um tem a sua resiliência. Às vezes, uma coisa que me afeta não afeta outra pessoa, e às vezes o que afeta outra pessoa não me afeta. E isso daí não é certo ou errado, somos diferentes, apenas isso. É saber o quanto eu vou me permitir sofrer e ficar trancado num quarto por um problema que me aconteceu. Então você fala assim, meu acordo é 5 dias, tá? Então 5 dias, meu acordo é 7, tá? Mas não vai ficar um mês, 2 meses, 3 meses, porque daí você desenvolve um quadro de depressão, um quadro mais crônico, né? Que é difícil de reverter. Tristeza e depressão, a tristeza ela não é depressão, mas ela pode se tornar uma depressão se ela for consistente, se ela for constante. Então a gente tem que saber ali de não é negar o meu sofrimento, não é ser good vibes e feliz o tempo todo, é aceitar que você é humano, que você tem sentimentos, que você tem altos e baixos, viver os seus baixos, mas falar, opa, não, agora já deu, chega, chega por hoje, chega, agora amanhã é outro dia, amanhã eu vou sorrir de novo e vida que segue.